Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mano Livro. Voltei agora para conversar com vocês sobre este livro sensacional, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, autor nacional, livro policial, e é o segundo livro policial que eu leio meio que quase que na sequência, de autor nacional também. Eu li Suicidas, que tem resenha no canal, e esse livro aqui eu adorei, foi ótimo ler esse livro. Eu acho que o autor tem um futuro promissor aí, se mais ainda, se continuar por esse gênero, ou outros, sei lá. Esse livro aqui, já muita gente conversando no Instagram, eu via de canais literários, de perfis literários no Instagram, que era ótimo e tal, mas eu não tinha assistido nenhuma resenha. Quando eu comprei Suicidas, do Rafael Pontes, eu fui lá e comprei esse aqui também. E também li quase que de um dia para o outro, assim, não conseguia parar de ler. Se você não conhece a história, o pessoal gosta, né? É a Verus Editora, ele tem 264 páginas, a diagramação é ótima e papel amarelo, muito bom, muito bom. Um livro bem gostoso, bem confortável de ler, aquele livro que abre todo, sabe? Bom, enfim, dito isso, tá aqui, a capa é bem legal, bem legal. Se você não conhece a história, o livro começa com um crime bem estranho e bastante violento. Há um casal, o pai e a mãe, que estão amarrados a uma cadeira e um filho assistindo a tudo isso, e há um bandido que não é conhecido, está com uma máscara, e ele acaba, enfim, assassinando os pais na frente dessa criança. Ele, enfim, corta a língua do pai, porque diz que linguarudos merecem morrer, fecha a boca dele com silver tape e aí deixa ele morrer com o próprio sangue e dá um tiro na cabeça da mãe. Tudo isso na frente da criança. Né? 24 anos depois se passa, e aí um investigador, o Arthur, que é de longe o melhor personagem do livro. O Arthur, ele tem síndrome de Asperger, então é um traço do autismo mais leve, assim, e as pessoas conseguem viver muito bem, quem tem síndrome de Asperger, e acaba tendo algumas questões assim, de lógica, são muito inclinados a matemática, ciência, a ciências lógicas, e seria um perfil perfeito para o investigador, que precisa procurar lógica em crimes de serial killers. E eis que surge aí um novo assassinato nas mesmas circunstâncias, e um advogado, um psicólogo, que é o William, que é especialista em cuidar de crianças em situações de trauma, crianças e adolescentes, é chamado para acompanhar uma criança. Afinal de contas, a criança estava em estado de choque e ela não dizia nada, e o delegado pediu que ele acompanhasse o caso, né? O Arthur foi lá, conversou com ele, e o Arthur, cara, ele tem uma coisa sensacional, assim, o Arthur não tem filtro, e ele não sente muitas emoções. E o fato dele não ter filtro faz com que ele só consiga responder ou faça perguntas muito óbvias. É muito legal, é muito engraçado essa parte, assim, todas as vezes, porque as pessoas ficam um pouco incomodadas com a sinceridade dele, assim, é quase um sincericídio. Mas ele nem se dá conta disso, ele não acha que ele é um cara grosso, mal educado. Ele só sabe que ele não tem muito filtro. Ele quis se tornar um investigador justamente para fugir daquela linha de eu tenho Asperger, então eu tenho que ser matemático, físico. Ele queria, na verdade, ser delegado de polícia, teve outros interesses. Ele tem uma grande amiga que tolera bastante, já conhece ele, ela gosta muito dele e eles se dão muito bem. Ele fuma, ele parou de fumar, mas ele ainda é meio que viciado, então ele fica o tempo todo com um cigarro na boca, apagado, e o tempo todo as pessoas perguntam pra ele: quer fogo? Ele fala: eu não fumo. Quer fogo? Eu não fumo. Enfim, esse crime acontece novamente 24 anos depois, e depois novamente esse crime acontece, assim, uma segunda vez, nas mesmas circunstâncias, tudo igual. Só que não havia meio que uma ligação no perfil das vítimas, assim, de que eles eram pobres, ou ricos, ou negros, ou brancos, ou loiros. Não havia muita conexão, e o Arthur começou a investigar. Só que nesse meio tempo, o William, psicólogo, recebe um e-mail dizendo assim, algo que: olha, você fez uma tese de mestrado há muitos anos atrás que foi muito boa, que falava mais ou menos assim: será que o meio violento influenciou as circunstâncias da infância, vão forjar um criminoso, um assassino? Era mais ou menos essa tese, só que era tudo em teoria. E o que o assassino propõe para o William é o seguinte:
olha, eu vou cometer esses crimes, você vai acompanhar essas crianças e aí, em tempo real, assim, você vai conseguir fazer esse experimento. E o William fica um pouco chocado com aquela situação, mas ele fica um pouco seduzido com aquilo. Não é nenhuma novidade que quem está cometendo esses crimes, isso não é um spoiler, é o menino que assistiu ao assassinato dos pais há 24 anos atrás. E aí ele quer provar que, na verdade, é o meio que influenciou ele a se tornar um assassino. O William não sabe disso. E aí torna-se meio que assim uma corrida contra o tempo por parte do Arthur, que está caçando esse assassino, esse serial killer, vai buscando evidências nas cenas dos crimes, e enquanto isso o William vai tomando conta dessas crianças. E ele sente uma certa culpa por conta disso, mas ao mesmo tempo ele está tão amarrado na história que ele não consegue se livrar. Mas daí a pergunta é, será que realmente o William, que é psicólogo, ele não consegue se livrar porque ele já está envolvido, ele está com medo de ser preso, ou ele realmente foi seduzido pela ideia de se tornar um grande pesquisador na área e lançar muitos anos depois um livro ou uma outra tese sobre isso? Então, assim, o que o Gustavo fez, pelo menos comigo, é fazer alguns questionamentos, assim, até que ponto a gente é tão bonzinho, assim, e se não há segundas intenções nas nossas atitudes. Mais ou menos aquela história de os fins justificam os meios, assim, será que a morte dessas crianças, porque o assassino dá um número para ele, fala, olha, vão morrer tantas crianças nas mesmas condições, você vai cuidar delas e vai observar aí conforme o crescimento delas. Depois desse número vai parar, isso não vai mais acontecer. Cara, esse tipo de livro policial não dá pra gente ficar contando muito a história, porque senão você dá bastante spoiler, e eu vou dizer, eu já falei bastante coisa que habitualmente eu não faço, mas é um livro sensacional. O final é ótimo, tem plot twist e tal, típico de livro policial bom, só que o finalzinho mesmo, o final mesmo, mas aquele finalzinho ali, os últimos parágrafos, eu já vi esse final num filme argentino. E aí eu fiquei mais ou menos assim. Mas de qualquer maneira, é um final bom, assim. É bacana. É bacana. Eu gostei. Gustavo, parabéns, viu? Aqui tá o Gustavo. Parabéns. Eu gostei bastante, eu vou procurar outras coisas suas. Nem pesquisei se ele tem mais livros ou não, tal. Mas eu gostei pra caralho, assim. Cara, muito bom. Gosto de livro. Eu quero que a minha mãe leia. Apesar de ser muito violento, assim, minha mãe gosta de filme policial, de livro policial, de série policial. Ela assistiu The Killing, assim, entrou naquela nave que as pessoas entram, assim, né? Que o Netflix, vocês sabem que foi feito pelo demônio, propriamente, assim, por ele mesmo, né? Para as pessoas caírem no buraco. E minha mãe caiu também, viu? E olha que ela é católica, apostólica romana, tem que tomar cuidado, mãe. Mas esse livro aqui a senhora vai gostar, tá bom? Bom, recomendado, viu? Tá lá, para vocês. Vai ler, Gustavo. Literatura nacional de boa qualidade, tá bom? Vamos que vamos com as nossas leituras. Logo menos eu volto aí com algum livro para vocês, ou não. Vai que eu fico mais um mês sem aparecer, eu não sei, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.